O Pix já dá sinais de que vai ser taxado, meus queridos. Olha só. Olha, eu tô até aqui, preocupado com essa questão do Pix. Porque a Caixa Econômica Federal, PP, você não tem conta lá, você é muito rico. Você não tem, nem o Bruno Musa também não tem. Eu tenho. Só nós temos, Rodolfo. Tá Só nós temos. A Caixa Econômica Federal informou ontem que vai começar a cobrar tarifa Pix de pessoa jurídica privada. A cobrança é autorizada desde novembro de 2020 pelo Banco Central e, segundo a estatal, outros bancos já aplicavam essas tarifas para esse tipo de operação. A expectativa é que essa cobrança se inicie agora, dia 19 de julho, daqui a um mês. Em nota, o Banco do Governo justificou dizendo, aspas, mantendo o compromisso de oferecer aos clientes as melhores condições em seus produtos e serviços. É sempre essa desculpa, né? A Caixa ressalta que os valores a serem praticados estão entre os menores do mercado, fecho aspas. Para Pix transferência e Pix compra, Pix, a tarifa será de 0,89% do valor da operação, limitada ao máximo de R$ 8,50. Para Pix Checkout, nossa, eu nem sabia que é Pix Checkout, a taxa será de 1,20%, limitado ao máximo de R$ 130. Bruno Musa, o que você acha dessa notícia? Eu não acho nenhum tipo de... assim, claro que eu acho um absurdo. Eu filosoficamente sou contra impostos, né? E todo mundo sabe que eu prego a existência do Estado mínimo, para não dizer a não existência dele, mas dizem muitos que é uma utopia. Eu acredito que no médio prazo realmente é uma utopia. Mas o que a gente vê é que esses impostos, eles são justamente para financiar uma máquina pública extremamente inchada, né? A gente teria uma série de cortes importantes que daria para ser feito na máquina pública para tornar ela muito mais eficiente e não taxar PIX como esse. Vamos lá, na Caixa Econômica Federal, como você fez a brincadeira aqui no começo, você tem uma ampla base de brasileiros, milhões de brasileiros, não sei ao certo quantos são, se não me engano são mais de 60 milhões de contas que tem ativas na Caixa Econômica Federal, que muitos deles são de classes mais baixas. E esse pessoal vai ter que pagar o PIX. Então, essa taxação que a gente vê, essa e tantas outras, como a gente já discutiu aqui nesse programa, em tantos outros programas, como eu falo em redes sociais e tudo mais, a gente sabe que grande parte dessa tributação onera principalmente a classe mais baixa, né? Aquelas pessoas que têm mais dinheiro, você consegue se proteger, ou você manda o dinheiro para fora, ou você compra um título público atrelado à inflação, em que você pelo menos se protege em um cenário inflacionário. Agora, justamente os que são mais prejudicados, que acabam tendo um percentual maior sobre o montante da sua renda que é tributado, é a classe mais baixa. E justamente eles são aqueles que acreditam nessas, enfim, falácias e promessas populistas que a gente vê, que não é de hoje, de décadas, há muito tempo. Bruno falou do PP da administração inchada, né? E essa administração, ela é apoiada pelo MST. Será que a única inchada que o PT conhece é essa? Ô, Pavinato, assim, oi, vamos dar a César o que é de César, né? É importante destacar... Cadê o César? Cadê o César? Cadê o César? É importante destacar o seguinte, né? Essa medida, ela foi aprovada pelo Banco Central em novembro de 2020, não é? No governo Bolsonaro. Mas não quero falar do Bolsonaro, não, porque o Banco Central, como todo mundo defende aqui, ele é independente, né? Então, os técnicos juntos lá, os mesmos técnicos que juntos fizeram estudo elaborado para manter a taxa de juros da forma que está, fizeram um estudo e acharam por bem da possibilidade dos bancos cobrarem tarifa dos seus clientes ao utilizar o Pix. Então, isso aí, né, como o Banco Central não pode ser criticado de forma alguma, né? Isso aí, isso aí foi uma medida. Isso aí foi uma medida do Banco Central. Como que não pode? Não tem nada a ver com o governo Lula, não tem nada a ver com o governo buscando ganhar dinheiro. Não tem a ver. Vou parar, o banco é estatal. Buscando ganhar dinheiro para supostamente financiar a máquina pública. Nada a ver isso. Isso é uma tarifa bancária. Não é taxa, não é imposto, é tarifa, não tem nada a ver com imposto. Então, assim, vamos colocar a bola no chão e vamos fazer uma análise muito mais racional, né? Quem é a favor de criticar o Banco Central, criticar determinada medida do Banco Central,
pode ficar livre para criticar essa medida aí também, né? E quem é contra, vamos mandar e-mail lá para o presidente do Banco Central criticando ele dessa medida. Ele pode revogar essa medida. Como ele é independente do governo, ele pode fazer essa medida. É só revogar a resolução de 2020. Isso aí. Não é, porque isso aí é coisa da Receita, o PIX. É atrelado à Receita Federal. Não, mas é o Banco Central que autorizou. Ele autorizou, mas não obrigou, né? Não, e aí preza a lógica do privado, né? O cliente pode buscar instituições financeiras que não cobram tarifa bancária para transação do PIX. Mais ou menos. Mais ou menos, vai porque você tem que pagar certos impostos, você só pode pagar na caixa. Só pode pagar lá. Tem uma reservinha de mercado, é uma estatal, Dani. Claro. É uma estatal, né, que ainda tem um naco de mercado que ela... Mas sim, o Banco Central é independente, o Banco Central que tomou a medida em 2020, não foi nesse governo, e é uma tarifa bancária para remunerar serviços bancários. Tem nada a ver com arrecadar dinheiro para sustentar a máquina pública. Dani, é para remunerar ou renumerar? Bom, sem dúvida é uma iniciativa, por mais que tenha sido aprovado pelo Banco Central no período do governo Bolsonaro, quem está executando agora é a Caixa, justamente no governo Lula, não é? Afinal, eles vão precisar financiar vários programas e essa é uma medida, já que foi autorizada lá atrás pelo Banco Central, agora estão querendo executar essa medida que foi autorizada. E, aliás, é uma medida que vai atingir justamente as pessoas jurídicas, especialmente as pessoas jurídicas, não é? É claro que quando nós analisarmos o todo, as pessoas físicas também vão acabar sendo impactadas por essa situação. No entanto, nós já temos as pessoas jurídicas que já pagam muitos impostos, que já estão exacerbadas com várias burocracias aqui no país, sendo novamente, tendo de que pagar mais um tipo de tarifa. Agora, não é claro que eu acredito que esse vai ser um impacto inicial, que é um impacto muito negativo para a nossa economia, sem dúvida nenhuma, para as pessoas, especialmente PJs, mas eu acredito que ao longo do tempo, as instituições, elas entram na concorrência e vão acabar extinguindo essa taxa do PIX. Não é porque, afinal, bom, se eu não estou sendo contemplada neste banco na Caixa, talvez uma startup ou um outro banco vem e coloca ali no pacote que eu não preciso pagar este PIX, não é? Mas, é claro, o primeiro impacto, eu estou completamente aqui de acordo com o Musa, que não é adequado e é muito ruim. Tem uma pegadinha do malandro aí. Tem um cachorro oculto nessa cena. Sempre tem. O cachorro oculto nessa cena é o seguinte, Rodolfo. Prestem atenção, senhores. São as PJs. As PJs, que são as pessoas jurídicas, as empresas, né, que vão ter essa tarifa. Acontece que no Brasil, quando você vai entrar com uma ação contra o Correio, contra a Receita, você vai entrar com uma ação contra a Petrobras, você vai entrar com uma ação contra um banco federal, a Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica Federal em si. Se você vai reclamar com qualquer órgão federal, se você ganha ação, o dinheiro necessariamente vai para a Caixa. E para você tirar o dinheiro da Caixa, você tem que pagar esse PIX. É uma armadilha, é uma cilada, Bino? Bem observado, Pavinato. Ó. Foi muito... Sempre alerta. O Pavinato, brincadeira, é incrível. Foi bem observado. Eu não tinha pensado nisso na hora de fazer minha tese aqui, mas vou tentar acrescentá-la rapidamente. Eu concordo com todo mundo aqui na mesa, inclusive com o Felipe também, porque foi autorizado pelo governo Jair Bolsonaro em 2020. Então, assim, é difícil porque outros bancos já fazem isso. A grande questão que você trouxe pra gente aqui, ô Musa, é muito interessante porque a Caixa Econômica Federal é o banco de entrada de muita gente, principalmente das pessoas menos favorecidas. E agora que, por exemplo, a MEI, ainda assim, o banco, a Caixa Econômica Federal, continua sendo o banco de 87% das pessoas que abrem MEI e que ainda assim promove uma nota, ou seja, são pessoas jurídicas. Pessoas que ganham até R$3.000 vão começar a ser taxadas agora pela taxa do PIX. É que é
um anúncio, né? Por exemplo, começa com a pessoa jurídica, você começa sempre a se dar um beijinho. Por isso que eu concordo com o que a Dani falou também, porque pessoas físicas também são impactadas. Não só a pessoa jurídica, mas pessoas físicas também são impactadas. E agora, trazendo o que você ressaltou aqui, sobre esse lance de as pessoas receberem pela Caixa, e agora é um ponto de observação, porque virou mais uma fonte de colheita de imposto para o banco, para a Caixa Econômica Federal, que é um absurdo nesse caso. E é uma porcentagem, não é? Não é nem uma taxa física. Tem um limite, né? Eu acho que é 89%. 0,89%. E depois o outro tipo de transação, que é... O que é Pix Checkout? É quando você tira, né? Eu acho que quando você recebe. Felipe trouxe um ponto importante também, que eu acho que é basicamente isso que ele falou. O cliente tem a liberdade de escolher outros bancos, né? Eu, como defensor do livre mercado, obviamente, eu mas acho nesses isso. casos que eu falei, não então, tem. exato, é isso que eu ia falar. O mercado bancário, eu sou do mercado financeiro, então isso eu vivo bem no meu dia a dia. O mercado bancário brasileiro, ele é extremamente concentrado, né? Exato. Então, claro que houve agora uma descentralização ao longo do tempo com bancos digitais que acabam botando pressão nos outros bancos, e se não cobrar, como você falou, Dani, talvez os bancos grandes acabem não seguindo isso. Mas quando você atrela determinados recebimentos de pagamentos, como era na época da pandemia, acho que era só via Caixa, não é? Que recebia os auxílios. Ainda continua, porque é o banco do governo. Você, então, recebe pensão, né? Isso aí. Sim. Então, você acaba, como você está abraçando a pessoa e falando, daqui você não escapa. Você está debaixo da minha asa, né? Então, e se quiser sair, paga um pixinho. Paga um pix. Né? Pede para sair, tá bom. Pede para sair, é o custo do pede para sair. Exato. Né? Bom, enquanto isso, quando a gente vê... Porque é uma coisa que preocupa, porque parece que vem mais coisa por aí. Dá essa impressão. Sim. Começou com a pessoa jurídica, para ir para a física, é um pulo. É um pulinho. E pessoa jurídica privada, tá? O governo não quer saber de PIX para Caixa, não. O governo não quer saber de pagar imposto para ele. Exatamente. Né? É um pouco estranho falar isso, mas, pô... Né? A Constituição fala que não tem discriminação entre pessoas físicas, jurídicas, privadas. Então, assim, eu não entendo mais a Constituição. Não entendo mais. Mas, enquanto isso, né? Enquanto o povo paga... Né? Lembra do Pica-Pau? Fala assim, 1 para você, 2 para mim, 2 para você, 3 para mim, né? Bom de memória. É verdade. Mas é isso aí.